Salve, salve, salve galerinha do Instituto Santa Terezinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de conhecimento, de troca de experiência e informação. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e sempre. Meus jovens, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo de ensino religioso. Vamos trabalhar o nosso capítulo 1.4, que traz aí a temática o cultivo da árvore sagrada. Então, nas aulas já passadas, 1, 2 e 3, nós viemos trabalhando alguns símbolos e de modo especial foi muito frisado a simbologia sagrada da árvore, não foi? Começamos pela simbologia da água, depois viemos pela simbologia da árvore, passando pela questão da árvore e da sua raiz. E hoje nós vamos trabalhar essa mesma didática, sempre simbolizando, não é, a vida humana, o ser humano, a família, enquanto uma árvore neste mundo que pode dar bons e maus frutos, ok? Então vamos aí trabalhar na tela o nosso objetivo da nossa aula de hoje, que é conhecer melhor as próprias características e potencialidade e expressar aspectos da experiência pessoal por meio da linguagem simbólica. Segundo, conhecer elementos do budismo. Meus jovens, nas aulas passadas nós trabalhamos alguns elementos do islamismo, não foi isso? Hoje nós vamos trabalhar um elemento do budismo. Mas o primeiro objetivo do nosso trabalho de hoje, nossa aula de hoje, está focado sobre fazer com que você desenvolva a autoconfiança e a autoestima de saber que você é um ser único de grande potencialidades e que essa potencialidade ela pode ser manifestada, pode ser expressada coletivamente, socialmente e, por cima de tudo, pode estar a serviço do próximo, a serviço do outro, tá? Então, meus filhos, nós vamos ler aí o nosso primeiro texto de hoje, nossa aula de hoje, como os outros capítulos, em 2 textos. Nós vamos ter o primeiro texto, o príncipe, sobre a figueira, e vamos ter o segundo texto, espelhos do mistério, tá? Então, na tela. Você cultiva a estética física por meio do esporte, dos produtos de beleza, da roupa e de acessório da moda? Muitas coisas podem ser cultivadas. Aliás, se é possível representar o ser humano por uma árvore, o cultivo é a palavra correta para refletir sobre o crescimento da pessoa em todas as dimensões da vida. Nosso texto, um príncipe sobre a figueira. Conta a tradição budista que quando o príncipe Siddhartha Gautama deixou o palácio do pai e tornou-se um andarilho. Procurou eremitas e iguéis na esperança de encontrar a verdade. Ao ver a vida austera dos sábios, seguiu o exemplo, renunciando a todos conforto e bem-estar. O futuro Buda fez jejuns prolongados na esperança de assim receber a iluminação que tanto desejava, mas ficou tão fraco a ponto de sofrer um colapso. Isso fez ver que não chegaria à verdade destruindo a si mesmo, e sim com o cultivo da inteligência, da concentração e da meditação. Passaram-se 6 anos. Certa vez o príncipe peregrino se sentou debaixo de uma figueira para passar a noite. Entrou em tal estado de concentração que esteve ali durante várias semanas. Suportou tempestades e foi provado em sua resistência física e espiritual. Sentiu o desejo de voltar para a vida cômoda do palácio de seu pai, mas a tudo renunciou por seu objetivo de encontrar a luz da verdade.
E uma noite especial, após a difícil decisão de deixar tudo que poderia ter, se desistisse de tal ideal, ele foi iluminado por uma revelação que o tornou profundamente feliz para sempre. Minhas crianças, o texto, né, O Príncipe sobre a Figueira, ele é um texto bem interessante, não é? De se pensar, de se imaginar. Um exemplo de que muitas vezes a mensagem desse texto, né, do príncipe Gautama, ele tem uma mensagem bem real do nosso tempo presente hoje, da vida do jovem e do adolescente, não é? Porque há uma diferença, um paradoxo entre o jovem real do nosso presente e o príncipe, o jovem príncipe, tá, hinduísta, que foi o príncipe abandonou tudo em casa em busca de ter uma vida, uma verdade que fosse transcendental, uma verdade, uma busca de uma vida feliz que não fosse apenas material. Então ele sai do palácio e vai se relacionar com os eremitas, né, com os monges, com as pessoas que viviam uma vida bem desapegada dos bens, desapegada da matéria, desapegado de propriedade, não é? Então ele viu aquele modelo de vida e ele achou que fazendo grandes jejuns, não é? Passando fome, maltratando o seu corpo, ele chegaria ao estágio de iluminação. Só que nesse jejum intenso, ele teve uma crise e se deu conta de que não era destruindo, não é, a si mesmo, não era destruindo o seu corpo, a sua vida, que ele iria chegar em um estágio de iluminação. Ok, ponto. Ele fez isso em busca de um propósito, de uma vida feliz, de uma verdade eterna. Muitos dos jovens atual, o paradoxo está aqui, quando surgem os problemas familiares, quando surgem os problemas existenciais, surgem as crises, é muito comum o jovem querer se mutilarem, não é? Se isolarem, se angustiarem, entrar em grandes isolamento social e entrar em depressão e muitas vezes, não é, se mutilando e até querer tirar a vida. E aqui fica a mensagem, meus jovens. Não é destruindo o seu corpo, não é destruindo a sua vida que você vai chegar, em nenhum lugar que seja agradável, primeiramente a você e a Deus. Então a dica do príncipe fica bem claro, não é? Ele se deu conta, isso fez ver que não chegaria à verdade destruindo a si mesmo, e sim com o cultivo da inteligência, com o cultivo da concentração e da meditação. Coisas raras hoje, não é? Muitos jovens querer cultivar a inteligência já é uma dificuldade. Imagina cultivar a concentração e a meditação. Tirar um momento para refletir, para pensar, para voltar para o seu interior, para fazer um momento de oração. Agradecer a Deus, agradecer a vida, agradecer a família, o bem, o estudo, não é? A saúde. Isso não é só o jovem que não faz, não, né? Muitas pessoas, adultos de todas as idades, raramente tiram tempo para cultivar esses três elementos. Então, esse texto, ele nos chama a atenção. Detalhe, se a nossa vida, ela pode ser, não é, simbolizada uma árvore, então aqui, independente dos frutos, independente dos ramos, das raízes que nós já trabalhamos, tá? Uma palavra central que associa a vida humana, associa a nossa existência a uma árvore, é a palavra cultivo. Uma árvore só cresce, só dá fruto, só vive se for cultivada. Se ela tiver no mínimo, não é? Sol, que é luz, e água. Se ela não tiver um desses dois elementos, ela não sobrevive. Se ela tiver somente sol e não tiver água, ela não sobrevive também. Então, cultivo é a palavra central da assimilação, da associação entre a relação da árvore e a relação da nossa vida, a relação da nossa existência. Detalhe, meu filho,
Uma árvore, para ser reconhecida enquanto boa ou enquanto ruim, ela não é reconhecida pela sua beleza, pela sua estatura, não é? Pela sua vitalidade. Uma árvore boa, ela é reconhecida pelos seus frutos. Então, por isso que você deve cultivar na sua vida bons relacionamentos, bons valores, tá? Bons exemplos, boas virtudes, bons princípios, não é? Para que você, através desses frutos das suas ações, você for reconhecido enquanto uma árvore boa. Tá? Uma família, ela é reconhecida, não é, por esses frutos bons, não é? Uma árvore de uma família boa, com certeza, é aquilo que se manifesta nos filhos. Tá? Vocês têm que ser bons filhos. Ah, eu não quero ser um bom filho. Você tem que ser. Tá? Primeiro que é assim que você vai se tornar uma pessoa mais feliz, e é assim que você vai tornar os outros felizes, e é assim que você vai agradar o seu pai e sua mãe, que são os responsáveis por você nessa terra, nessa vida, mas também, agradando seus pais, você acaba por agradar a Deus. Então, nenhum pai quer um mau filho, né? Os pais aceitam, acolhem, não é? Suportam o mau filho porque são pai e mães. Ah, mas o desejo de todos os pais é ter um bom filho. E também a mesma coisa nós filhos, né? Desejamos, almejamos ter bons pais, vice-versa. Tá? Então, meu filho, vamos cultivar essas coisas boas, vamos cultivar as boas amizades, as boas relações, tá? Os bons valores, vamos cultivar os bons costumes. Se nós já trabalhamos nessa relação da árvore que aprofunda suas raízes na terra, no mundo desconhecido, e cresce indicando o céu com as suas ramificações, com seus galhos, folhas e fruto, você deve ser uma verdadeira videira, à beira da margem, à beira de uma fonte, que essa raiz penetra-se na terra, alimenta-se dessa água, é regada e dá bons frutos. Nós precisamos de bons cidadãos, tá? Bons profissionais, bons seres humanos, bons cristãos, para distribuir, para cultivar, para levar, promover o amor e a paz. Ok? Vamos fazer a leitura do nosso segundo texto da nossa aula de hoje. Espelho do mistério, na tela. A figueira à margem do rio, com as raízes regadas pela correnteza e os ramos carregados de frutos, é a imagem da experiência do príncipe Buda. As árvores são símbolos da pessoa e do universo. Suas vidas cíclicas, queda de folhas, brotos novos, flores, frutos, sementes, novas árvores, nova queda de folhas, novos brotos. Ajuda a compreender os mistérios da vida e morte, alegria e dor que se repetem continuamente na existência humana. Todos nós sofremos perdas e cortes dolorosos, mas a árvore não morre ao ser podada. Ao contrário, brota com mais vigor. O ser humano é capaz de dar frutos e oferecê-los a quem deles precisar. Em vários países da Europa existem as festas de maio, que no passado eram rituais religiosos. Os jovens cantam e dançam no fim do inverno, representando a morte e o renascimento das árvores e o despertar da vida da natureza. É também tradição europeia casar-se em maio, quando no hemisfério norte começa a primavera. Os antigos temiam que o casamento no inverno, quando a natureza está aparentemente morta, causaria esterilidade ao casal. Então, meus filhos, uma casa com muitos filhos, uma casa com muitos netos, uma família com muitos filhos, uma família com muitos netos, tá? Bons filhos, boas filhas, bons netos, não é? É a alegria, tá? Desta família, e é uma videira, não é? É uma árvore frutífera de bons frutos. Então, meus filhos, nós temos que entender
que muitas vezes o adolescente e o jovem fica angustiado, chateado, revoltado quando os pais chamam a atenção, não é? Corrige, limita algumas coisas, ele não gosta, né? Ele se revolta com os pais e não se dá conta de que se somos árvores, para que nós venhamos a ter vitalidade, revitalizar, é preciso ser podada, tá? É preciso ser cortada. E depois, a árvore que representa a vida, ela tem os mesmos exemplos, né? As mesmas etapas da nossa vida, de nascimento, crescimento, ela floresce, ela cai as folhas, ela nasce novas folhas, ela dá semente, nasce novas árvores, cresce e até morre. Tá? Então, o ciclo da árvore se parece muito com o ciclo da vida humana, onde nós nascemos, crescemos, temos filhos, envelhecemos e morremos, e os nossos filhos vão continuando a nossa história, a nossa vida, não é? Se multiplicando. Então, quando muitas vezes, não é, uma árvore é podada, é cortada, há dor, há sofrimento. E muitas vezes a nossa vida há esses cortes, muitas vezes na nossa vida há grandes perdas. Quando, por exemplo, perdemos entes queridos, familiares, né, que é parte da nossa árvore, próximo da nossa vida, nós sofremos, ficamos angustiados, né, nos lamentamos, mas nós nem por isso devemos perder a fé, desacreditar no poder superior de Deus. Pelo contrário, nós temos que tocar, continuar a vida e acreditar que se nós perdemos um ente querido, se Deus o levou, com certeza ele está no lugar melhor do que nós. E um dia, com o nosso esforço, não é? E com a misericórdia do nosso Criador, quem sabe nós não nos encontraremos face a face com Ele no reino de Deus. Tá? Então, vamos pensar, vamos cultivar e vamos tentar, não é? Ser essa videira que esteja de fato fecunda e que a nossa árvore da vida venha de fato dar bons frutos, que nós venhamos cultivar a nossa vida de uma forma que nós não sejamos decepção, nem angústia, tá? Nem sofrimento para ninguém, mas pelo contrário, que nós venhamos ser promotores, cultivadores de boas árvores, de bons frutos e de muito amor na sociedade e no mundo. Deus ama cada um de vocês, eu também. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Shalom!